Convidamos a todos a permanecerem no auditório para a exibição do documentário Instituto de Identificação do Paraná, Contribuições para a Segurança Pública, dirigido pela papiloscopista policial Elisa Manoeli, uma obra que retrata a história e as contribuições do Instituto para a Segurança Pública do Paraná. Elisa. Bom dia. Primeiro, eu quero agradecer a todos que participaram do documentário, principalmente ao Dr. Michelotto. É o nosso documentário. Eu quero agradecer. Alguns dos participantes não estão aqui. Assim, não é um documentário completo, tá? Porque ele tem 1h e 20 minutos. Então, assim, eu fiz só uma amostra e para vocês verem a história da papiloscopia no início. E aí depois tem assim, a contribuição das pessoas que participaram, tá? Mas é só uma parte. Tem no final o QR Code, que tem o link para quem quiser assistir, 1h e 25, na verdade, minutos. Tá bom? Agradeço a todos. As impressões dos dedos foram encontradas gravadas em cerâmica chinesa de 4000 a.C., de acordo com um historiador chinês, Qia Kung-yen, que viveu no período Tang. As impressões digitais foram encontradas em selos de argila. Na antiguidade, por volta de 3000 a.C., na Mesopotâmia, impressões digitais foram colocadas em tabuletas de argila para confirmar transações comerciais. Os registros chineses da dinastia Qin de 221 a 206 a.C. incluem detalhes sobre o uso de impressões digitais como evidências durante investigações de um crime. O livro de 1685 do anatomista holandês Govard Bidlow, Anatomia do Corpo Humano, incluía descrições de detalhes da pele da crista de fricção. Crista papilar. Em 1823, Jan Evangelista Purkinje, professor de anatomia na Universidade de Breslau, publicou sua tese discutindo 9 padrões de impressão digital. Purkinje não fez menção ao valor das impressões digitais para a identificação pessoal.
William James Herschel, em 1833, ingressou na Companhia das Índias Orientais e começou seu trabalho como funcionário público britânico na Índia. Cada vez mais interessado em impressões digitais, Herschel fez uma variedade de experimentos e logo percebeu que as impressões digitais de uma pessoa não mudam com o tempo. Em 1916, um ano antes de morrer, Herschel publicou seu trabalho intitulado A Origem das Impressões Digitais. Os ingleses começaram a usar impressões digitais em julho de 1858, quando William James Herschel, magistrado-chefe do distrito de Hooghly em Jungipur, Índia, usou as impressões digitais pela primeira vez em contratos nativos. Herschel fez com que Rajadhar Konai, um empresário local, imprimisse sua mão em um contrato. Alphonse Bertillon, um escrivão da Prefeitura de Polícia de Paris, França, idealizou um sistema de classificação, conhecido como antropometria ou sistema Bertillon, usando medidas de partes do corpo. O sistema de Bertillon incluía medidas como o comprimento da cabeça, largura da cabeça, comprimento do dedo médio, comprimento do pé esquerdo e comprimento do antebraço do cotovelo à ponta do dedo médio. Junto com essas medidas, Bertillon usou a fotografia. Em 1888, Bertillon foi nomeado chefe do recém-criado Departamento de Identidade Judicial, onde utilizou a antropometria como principal meio de identificação. Posteriormente, ele introduziu as impressões digitais, mas as relegou a um papel secundário na categoria de marcas especiais. Em 1888, o inglês Francis Galton estabeleceu as bases científicas da impressão digital. Em 1892, publicou seu livro, Impressões Digitais, estabelecendo sua individualidade e permanência. O livro incluiu o primeiro sistema de classificação das impressões digitais, onde 3 padrões básicos de impressões digitais eram classificados alfabeticamente e distribuídos por entre os 10 dedos das mãos. Em 1º de setembro de 1891, um croata radicado na Argentina, Juan Vucetich, apresentou seu sistema de identificação, com o nome de icnofalangometria. O termo criado por Vucetich foi modificado por Francisco Latzina em 1894, que sugeriu o nome datiloscopia, constituído por elementos gregos. A datiloscopia ganhou novo impulso com a adoção oficial desse sistema, em 1891, pela Scotland Yard, a polícia metropolitana da cidade de Londres, Reino Unido. Juan Vucetich demonstrou a utilidade da prova de impressão digital em um caso de 1892, que resultou na identificação e condenação de um suspeito por assassinato em 1º grau. Pouco depois disso, ele rompeu totalmente com Bertillon, argumentando que um conjunto completo de impressões digitais de 10 dedos era suficiente para a identificação e que medidas antropométricas complicadas eram desnecessárias. Em 1900, a República Argentina começou a emitir uma espécie de passaporte interno que incluía impressões digitais, prática que acabou sendo adotada por muitos outros países. No dia 5 de fevereiro de 1903, através do Decreto nº 4.764 que regulamentou a Lei Federal nº 7.947, a fim de reorganizar a Polícia do Distrito Federal, na época a capital Rio de Janeiro, no governo do Dr. Rodrigues Alves, quando determinou-se a tomada de impressões digitais de delinquentes com primazia sobre outros meios de identificação da época. No 3º Congresso Científico Latino-Americano, Vucetich veio ao Brasil para apresentar um trabalho intitulado Evolution de la Dactiloscopia. Em 27 de novembro de 1907 foi criado no Paraná o Gabinete de Identificação e Estatística, quando introduziu-se o sistema de identificação datiloscópica de Juan Vucetich, utilizado em conjunto com o sistema de Bertillon, passando a ser usado somente o datiloscópico de Vucetich. Em julho de 1934, é organizado pelo capitão Elinto Miller, um Congresso Nacional de Identificação,
com a participação de todos os estados da federação, sob presidência do mestre argentino Luiz Reinalmandos, substituto de Vucetich na cátedra da Universidade de La Plata e considerado a maior autoridade, nessa área, na América Latina. Como resultado principal desse congresso é criado o Registro Nacional de Identificação, sendo responsável pela orientação técnica de todos os serviços de identificação oficiais existentes no país, tornando ainda obrigatória a identificação de todo o estrangeiro que fosse residir no país ou nele permanecesse pelo prazo de 30 dias. No dia 16 de maio, através do Decreto número 790, artigo 1º, o Gabinete de Identificação e Estatística foi desanexado da Delegacia de Vigilância e Investigação, e através do artigo 2º do mesmo decreto, foi criado o Instituto de Identificação do Paraná, subordinado à Chefatura de Polícia. Dr. Carlos Mafra Pedroso, médico legista, foi o primeiro diretor do Instituto de Identificação do Paraná, no período de 28 de maio de 1935 a 3 de outubro de 1957. O Decreto Federal número 11.187, de 15 de outubro, introduz a identificação datiloscópica de estrangeiros domiciliados no território nacional. O Decreto-Lei número 3.689, de 3 de outubro de 1941, promulga o Código de Processo Penal, que estabelece, em seu artigo 6º, inciso 8º, a obrigatoriedade de identificação criminal no país. Em 1962 é aprovado o Regulamento da Polícia Civil, pelo Decreto número 9.1949, de 13 de novembro, que o Instituto continua como órgão técnico-científico, tecnicamente autônomo, subordinado policial e administrativamente à Diretoria da Polícia Civil. O Dia Nacional do Papiloscopista foi criado pelo Decreto Federal número 52.871 de 1963. O Instituto é incluído como órgão em nível de execução programática, classificado como unidade policial de primeira classe. A direção do Instituto foi atribuída a um delegado de polícia de primeira classe. Em 1995, o Instituto ocupava o prédio da Rua José Loureiro e possuía mais de 7 milhões de arquivos de fichas datiloscópicas. No ano de 2002, a carreira de papiloscopista surge na Polícia Civil do Paraná com a unificação dos cargos de datiloscopista e identificador datiloscópico através da Lei Complementar 96 de 2002. Carlos Mafra Pedroso foi um médico e datiloscopista brasileiro, nascido em Guaratuba, Paraná, em 8 de novembro de 1893. Filho de Tiago José Pedroso e de Maria Mafra Pedroso, ele cresceu em Curitiba, onde morou na Rua Presidente Faria, número 259. Durante sua carreira como médico, o Dr. Carlos se interessou pela datiloscopia, a técnica de identificação por meio de impressões digitais, que começava a ser utilizada na época. E me afastei da polícia lá. Não me afastei inteiramente, porque escrevi, quando a polícia fez os 150 anos, escrevi aquele livro, História da Polícia, em que eu conto ali, em 400 e poucas páginas, que nós não tínhamos esse livro que contasse tudo isso, onde eu coloquei a oração do policial civil, o código de ética. Então, com relação ao incêndio, na época, o que aconteceu é que não é assim, diz um incêndio queimou o prédio todo, não queimou. Queimou a parte onde estava o almoxarifado do Instituto, que era no que se diz, na sobreloja do Instituto. As janelas eram semelhantes a essas, máximo ar de abertura, e tinha um pequeno terraço lá de fora, mas o material era lá em cima, né? Então, um material altamente combustível, em dezembro de 95, o diretor do Instituto na época era o Dr. Ricardo Kepes de Noronha. Sou papiloscopista, entrei no Instituto de Identificação aqui no setor da pesquisa em 1994. Prestei concurso de datiloscopista, na época haviam duas carreiras dentro do Instituto de Identificação.
os datiloscopistas e os identificadores datiloscópicos. Entrei no Instituto no final de 1987, dezembro de 87, fui designado para trabalhar no setor de informações criminais. Lá naquela época nós iniciamos com a datilografia, não existia internet, não existia computador, na verdade existiam 5 micros, né, no Instituto, lá no setor, no qual a gente trabalhava, uma pesquisa onomástica para tentar localizar as pessoas, e daí as informações eram transcritas através da datilografia. E como não tinha muita opção naquela época, nós fomos procurando fazer integração do sistema, buscar mais informações para que o Instituto fosse um órgão realmente rico, como é hoje, na área de informação criminal. Lá nos idos de ano 89, começamos a costurar com a Polícia Federal, mais especificamente a Rosa, Maria Rosa, que era papiloscopista da Polícia Federal, para que o setor recebesse informações da Polícia Federal e ao mesmo tempo alimentasse o CINIC, né, lá da Polícia Federal. Eu sei que passou um tempo, o Requião me telefonou, eu já o conhecia porque havia sido delegado-geral em 93, quando ele então era governador, e ele acabou me telefonando, convidando para assumir o Instituto de Identificação que estava vago. Aí eu aceitei e assumi o Instituto em 2003 e permaneci aqui até 2008, quando era o segundo governo do Requião. O Instituto de Identificação, durante a minha gestão, ele passou a ser a unidade que mais prisões fazia no estado do Paraná, porque nós implementamos uma diretriz administrativa de checagem de todas as pessoas que procuravam o Instituto de Identificação e foram identificadas centenas de pessoas com mandados de prisão que eram cumpridos pelos papiloscopistas, se necessário, com apoio de força operacional também de papiloscopistas. Desde que iniciamos aqui, já foram expedidas mais de 250 horas em serviço, também centenas de informações, e todo pedido que vem para a direção, ele passa pelo nosso setor e a gente auxilia para que o diretor possa tomar as decisões conforme a legalidade. Uma outra função importante, a gente está sempre atualizando a questão jurídica, então novas leis vão sendo criadas, a exemplo da nova carteira de identidade, que está recente, que começou agora. Então a gente vai auxiliando todos os setores nessas adaptações e para que a gente possa sempre estar cumprindo a lei. Então, em 2002 a gente passou para papiloscopista e logo depois disso a gente começou também a informatização do Instituto. Eu falo do Instituto em si, mas na microfilmagem onde eu trabalhava, a gente sentiu que aos poucos a gente ia partindo para o computador. Eu entrei numa época que a gente trabalhava com MS-DOS, telinha preta, com a fonte verde, que hoje as novas gerações nem sabem direito o que é isso, Então a gente pegou o início do computador aqui dentro do Instituto. Eu entrei na Polícia Civil em 1984. Aí eu fui fazer o curso, eu era datiloscopista, entrei como datiloscopista, naquela época existia vaga feminino e masculino ainda. Aí eu fiz o concurso e tal, fiz a escola de polícia, e fiquei lotada no setor de pesquisa datiloscópica. Aí dali eu passei para o núcleo técnico científico, que era o Rodrigo, que era o chefe. Ele me chamou aí que eu comecei a fazer os cursos, Fiz curso em Brasília e fui chamada para fazer o curso de retrato falado.
Eu dei início na Polícia Civil como papiloscopista em 1994. E nesse período a gente realizou a escola de polícia, assim que passou no concurso, e já iniciamos os trabalhos dentro do Instituto de Identificação. Por 12 anos eu fiquei no setor de classificação, que era o setor que fazia a comparação das impressões digitais. Naquela época a gente não tinha o sistema digitalizado, era feito de forma manual, com a lupa, e depois desse período o setor foi readaptado, as pessoas foram alocadas e eu fui encaminhada para um grande setor chamado de subdivisão da capital, que também estava relacionada com a revisão. Meu nome é Joeci Machado Camargo, eu sou desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, coordenadora do programa Justiça no Bairro há quase 20 anos e também hoje eu ocupo um cargo na cúpula. Eu sou a segunda vice-presidente do Tribunal de Justiça. E estou aqui para contar para vocês alguns fatos muito bons, lembranças de uma parceria de sucesso com o Instituto de Identificação. Eu entrei na Polícia Civil no ano de 1994, na cidade de Mamborê, um curso feito para delegado de polícia, minha primeira comarca. Passei por algumas cidades do interior, fui chefe de distritos em Curitiba, delegado adjunto também de algumas unidades especializadas, até minha primeira chefia em 97, quando eu fui delegado-chefe do 10º Distrito Policial. A partir daí, chefe, graças ao trabalho da minha equipe, sempre veio se destacando no combate à criminalidade, uma equipe de investigadores, escrivães muito qualificada, acabaram me levando precocemente a ser chefe da Furtos e Roubos, ser chefe do COP, Centro de Operações Policiais Especiais, ainda na 3ª classe, uma unidade de primeira classe. Fui chefe da Furtos e Roubos de Veículos, estelionatos, desvio de carga, divisão de narcóticos, enfim, um monte de unidades da instituição, até ser secretário municipal em Curitiba de Defesa Social e depois delegado-geral. Em 2011, então o governador Beto Richa foi designado delegado-geral, onde eu permaneci nesse cargo por 2 anos e meio. No ano de 2015, eu fui convidado pelo então delegado-geral do Dr. Júlio César dos Reis, um amigo pessoal, me deu essa designação honrosa de ser o diretor do Instituto de Identificação. Entrei aqui em dezembro, onde permaneço até hoje, abril de 2021, e digo que eu permaneci como diretor do Instituto de Identificação naquela época em virtude da amizade que eu tenho com ele, porque passamos tantas crises aqui, principalmente com problemas de agendamento, nós não tínhamos capacidade de absorver todas as pessoas que necessitavam do agendamento, quando nós fizemos com que o agendamento fosse online, dando conforto à população, tranquilidade ao papiloscopista, mas por sua vez não conseguindo abraçar toda a carga. Mas era para nós mais importante isso do que fazer com que a população viesse diretamente e ficasse em filas, muitas vezes sem conseguir o próprio atendimento. Então foram várias ações tomadas para acalmar esse ímpeto, mas foram críticas em cima de críticas, tanto da população, ouvidorias, corregedoria, imprensa, e nós conseguimos amenizar isso quando, em 2016, começamos com um projeto, que foi a segunda via rápida, que hoje se tornou na segunda via fácil, que era a reimpressão do documento. Uma ideia surgida nas nossas reuniões, onde a gente questionou os papiloscopistas, eu questionei os papiloscopistas, por que a gente não poderia reimprimir um documento, desde que a pessoa tivesse recém-feito, vamos dizer que saísse do Instituto de Identificação, na rua furtado, no ônibus roubado, ou extraviado o seu documento, teria que fazer de novo o agendamento, de novo todo o processo. E foram várias argumentações de motivos de segurança, motivos que o processo teria que ser desenvolvido pela Celepar, o sistema, era algo realmente muito difícil, já pensado anteriormente, mas fomos insistindo em reuniões e conseguimos lançar esse processo de forma segura já em final de 2016, e ele intensificou muito, se eu não me engano, em 2018, quando os sistemas da Polícia Civil e do Detran foram interligados, pois a empresa é a mesma, a empresa Anteus, que nos regia, nos rege até hoje, juntamente com a Celepar, unificando os sistemas. Uma pessoa que tinha RG no Paraná, tem RG no Paraná, mas que é antigo já, mas fez uma CNH recentemente,
nós reaproveitamos todos os dados, biometria, as digitais, fotos, dados cadastrais, enfim, todo o procedimento que ela fez lá, não precisa refazer. Na Polícia Civil, simplesmente há uma reimpressão em forma DRG. Então isso foi um avanço, onde realmente explodiram as reimpressões, e agora, repaginando isso, no final do ano passado, de 2020, nós lançamos a segunda Via Fácil, mais um desenvolvimento dos papiloscopistas do Instituto de Identificação, junto com a Celepar. É um projeto que tem sido muito bem aceito pela população, onde hoje, abril de 2021, nós temos praticamente mais de 50% dos RGs expedidos no Estado sendo solicitados pela internet. Ou seja, tirando o cidadão das filas, dos agendamentos e de uma economia tanto ao Estado, mas principalmente ao cidadão, que deixa de se deslocar. É um trabalho feito pelos papiloscopistas que hoje faz com que o cidadão, desde o final do ano passado, consiga, além da reimpressão do seu documento, fazer a atualização da foto. Pioneiro a nível de Brasil, sendo copiado por vários estados da federação, inclusive o Distrito Federal, que é uma referência nacional. Nós aqui, hoje, passamos nós a sermos a referência. Então, nós temos ainda avanços nessa área para que futuramente, que é o nosso objetivo, poucos cidadãos paranaenses tenham que vir ao Instituto para fazer o RG, que ele realmente faça tudo online. Nessa período de gestão aqui, então, nós chamamos essa revolução na área civil, gerada por uma equipe das chefias aqui do Instituto, onde nós discutimos sempre, com frequência, os passos a serem avançados, os passos dados aqui no Instituto. Nós tivemos um avanço enorme na área criminal, onde hoje nós temos uma consulta ao nosso banco de dados civil, que nós não tínhamos isso, conseguindo mais identificações de criminosos, muito mais condições de termos uma positivação nos nossos bancos de dados, através dos fragmentos colhidos pelos papiloscopistas nas cenas de crime. Também nós estamos já em processo de digitalização de todo o nosso acervo para acabarmos com as fichas, que nós temos milhões de fichas aqui no Instituto. Para que isso aconteça, temos uma empresa contratada também para que isso possa ser feito. Nós temos no setor no criminal, onde o Júlio Nogueira, que é uma referência extremamente positiva dentro do Instituto, um dos nossos veteranos que continua na ativa e com toda a paixão, conseguiu, desde 2016, com interligação do nosso sistema, com o dos Tribunais de Justiça, com o da Justiça Federal, e tem conseguido acabar com os papéis, ou seja, o que nós tínhamos de milhares de papéis encaminhados por delegacias, juízes, para o Instituto de Identificação, para que nos cadastros de todos os nossos cidadãos fossem constados indiciamentos, as condenações, as absolvições. Hoje é tudo automático. O cidadão é condenado no Tribunal de Justiça, absolvido, arquivado seu procedimento, a delegacia ao indiciamento. Hoje já passa tudo diretamente para os nossos bancos de dados. Tudo uma produção que eu posso dizer, tenho total humildade em dizer que muito pouco fiz pelo Instituto de Identificação até hoje. Fui um diretor, como eu digo para os meus colegas delegados, que o diretor aqui no Instituto ele não deve atrapalhar o trabalho dos nossos papiloscopistas. Tem que sim incentivar a iniciativa, incentivar e dizer que os erros e os acertos são nossos, estamos juntos em todo esse processo, porque quem são os especialistas são os papiloscopistas. Ainda tenho o objetivo de vida, mesmo na ativa, ter um papiloscopista como diretor do Instituto de Identificação, como merecido a carreira, que o Instituto não dependa mais de um delegado, como eu digo muitas vezes, alienígena, né? Chega aqui, mal conhece a estrutura do Instituto, e eu tive a humildade de reconhecer isso e passei simplesmente a dar apoio a todas as iniciativas dos nossos peritos papiloscopistas. E a área de perícia também voando, perícias sendo feitas pelo próprio interior, né, lançado agora nesse mês, também o desenvolvimento da equipe da Caroline Becker, que é chefe da SOP, né, das nossas subdivisões de operações e perícias, com toda a equipe dela, Rubens, Danilo, desenvolvendo esse sistema que faz com que, e a colaboração de todos, faz com que o interior hoje não precise mais mandar as decas de pessoas não identificadas para Curitiba, para que aqui seja feita a pesquisa, laudo e seja remetido novamente ao interior. Ou seja, muitos inquéritos policiais que já transformam em ações penais
e já em condenações enquanto não tem a resposta ainda certa da identificação do cidadão. Agora o trabalho feito para isso avançou muito e agora nós teremos praticamente em horas ou dias no máximo a resposta para os delegados e para o Poder Judiciário, ainda no trâmite dos procedimentos, ter a confirmação ou não, ou sendo colocado ou não uma pessoa na cena do crime através das nossas perícias. Nós temos a área de perícia facial, né, se é assim o termo correto, onde nós tínhamos o retrato falado, desenvolvido por Eduardo Labatucci, hoje também avançando muito na prosopografia. Temos aqui o Alan, a Juliane também desenvolvendo bem essa questão, hoje com identificações de criminosos, nosso banco de dados através de imagens trazidas de locais de crime, também uma inovação recente que tem sido realmente muito importante, dando suporte às investigações nas delegacias também na área de reconhecimento facial. Nós temos o Instituto de Identificação hoje girando muito bem, com um vice-diretor como o Fábio, né, um papiloscopista que aglutina, que caminha realmente sem vaidade, junto com o que é o objetivo da equipe, ou seja, todo o sucesso é nosso, os problemas são nossos também. Posso dizer também que os trabalhos do Instituto de Identificação hoje têm tido uma visualização muito maior, graças ao trabalho da Elisa, que revolucionou a nossa questão da comunicação junto à população, ao nosso site, às nossas redes sociais, com o governo, fazendo um trabalho com essa experiência de publicidade, de informática, com todos os conhecimentos técnicos, capazes de trazer uma informação muito mais divertida, muito mais didática, muito mais direta à população. O que eu sempre digo, que não adianta nós fazermos um bom trabalho e não vendermos bem, é o termo que a gente usa, esse trabalho à população. Nós temos aqui a área de eventos também no Instituto de Identificação, que se intensificou na nossa gestão, com a Andrea Grenert, que é uma investigadora que me acompanha desde 1997, é a sobrevivente da minha equipe, né? A maioria já se aposentaram. Então ela coordena junto com o Fabrício também a área de eventos, onde nós fazemos eventos para fazer RG em várias regiões onde a população mais precisa da polícia. Esse é o nosso maior prazer. É um sentimento de satisfação quando nós atendemos a pessoa que mais precisa da gente, pode ter acesso muito mais fácil a todo esse serviço, e nós atendendo a população juntamente com a desembargadora Juicy Camargo, que é uma fera e parceira do Instituto de Identificação com os eventos que ela coordena também, junto conosco, né, em todo o estado do Paraná, junto com a Secretaria de Justiça também, que desde 2015, que eu estou aqui na direção do Instituto de Identificação, foi feita uma revolução, e está sendo feita uma revolução, tanto na área civil como na área criminal, na área de publicidade, na área de comunicação, e uma sede própria que nós não podemos deixar de falar, pela primeira vez o Instituto com um prédio de 4 andares, né, com um elevador, que ainda está sendo adaptado, né, para que nós possamos receber cada vez melhor a população e que proporciona um local digno, já que principalmente a pesquisa sofria no prédio anterior com ácaro, com policiais com doenças pulmonares, em chuva, né? Vimos cascatas, né, que chegaram a destruir nossas fichas, uma operação de salvamento do nosso material feita por várias vezes pelos papiloscopistas. Então nós estamos um local digno, só temos a agradecer a nossas chefias, desde a época do Dr. Júlio Reis, delegado-geral, depois secretário de Segurança, Dr. Nailor, Dr. Riad e atualmente o Dr. Silvio Rodenbach, que tem dado toda a possibilidade material para que a gente possa permitir que os papiloscopistas façam os seus trabalhos da melhor forma possível e dando todo esse resultado.